Existem poucos lugares no mundo que podem ser considerados tão incríveis e bonitos quanto a Amazônia. Suas selvas são o lar de 1 em cada 10 das espécies conhecidas na Terra e de 1 em cada 5 das aves da Terra. Quase diariamente, somos surpreendidos por descobertas incríveis na Amazônia. Então, esteja preparado para se surpreender, se sentir perplexo e talvez até com medo. Desde árvores que caminham até sapos que podem matar apenas por serem tocados, aqui estão algumas das coisas mais estranhas registradas na selva amazônica que ninguém pode acreditar. Número 15. Uma baleia morta. A Amazônia é legitimamente considerada um dos últimos lugares inexplorados do mundo. Parece que sempre que um grupo de pesquisadores se aventura na selva amazônica, encontram ruínas de templos antigos ou uma nova espécie de animal, como esses sapos transparentes nojentos, você pode ver tudo acontecendo dentro deles. Mas deixe de lado os sapos, porque houve outra descoberta que deixou os cientistas perplexos. Encontrar novas espécies na selva é meio que óbvio, mas encontrar uma baleia morta longe do oceano, onde deveria estar, é realmente assustador. Não se trata de um fóssil de eras passadas, era uma baleia jubarte recentemente falecida, com cerca de 8 metros de comprimento, presa em arbustos e matagais longe do oceano. Os especialistas a encontraram porque um grande número de abutres foi avistado circulando na área. Parece ser um filhote de baleia jubarte de 1 ano. A única explicação razoável é que mares extremamente agitados e ventos insanos arrastaram a criatura profundamente na floresta após sua morte. Mas o verdadeiro mistério é o que uma baleia jubarte estava fazendo lá naquela época do ano. As jubartes já teriam viajado milhares de quilômetros até a Antártica como parte de sua migração natural. Os especialistas acreditam que esse filhote se separou de sua mãe por algum motivo. Amostras foram coletadas para determinar a causa da morte, mas o que realmente aconteceu com essa pobre criatura provavelmente permanecerá um mistério. Número 14. Uma cobra gigante. Se você se lembra do antigo filme de terror Anaconda, sabe que essas cobras são nativas da Amazônia e podem crescer bastante. O filme também descreve uma tribo oculta que vive profundamente na selva e adora anacondas gigantes. Isso também tem um pouco de verdade. Conheça os guerreiros Waorani do Equador. Embora eles não adorem essas cobras, eles as capturam. Assim como esta cobra gigante que os guerreiros capturaram, eles têm o cuidado de não machucá-la, apesar da anaconda ser a maior cobra do mundo e comprovadamente predadora. Para essas pessoas, os rios e as árvores são sua vida, e eles acreditam que as anacondas lhes conferem poder espiritual. Portanto, apesar das anacondas e de todas as outras criaturas viciosas que vivem na Amazônia, esses guerreiros consideram a floresta sua casa e o mundo exterior perigoso. Eles capturaram a cobra para permitir que biólogos coletassem amostras e determinassem se a exploração de petróleo na região tem algum efeito adverso na vida selvagem. No entanto, esses guerreiros se encontraram nas manchetes de grandes agências de notícias em todo o mundo, pois a cobra que eles acabaram de capturar acabou sendo a maior anaconda já capturada, com 5,2 metros de comprimento, um recorde mundial. O jornalista teve a oportunidade única de viver com essas pessoas, vê-los caçar e fazer amizade com os animais da floresta e aprender seus modos antigos. Número 13. O rio borbulhante. Se você se encontrar no Peru e estiver ansioso por uma aventura e exploração do desconhecido, precisa conhecer o Xanay Tempixca, também conhecido como La Bamba. Esse é um afluente do Amazonas e é conhecido como o único rio borbulhante do mundo. Quando você o vê pela primeira vez, é como aquela cena do filme Legend, com Tom Cruise, em que a bruxa Meg sai da água. Na vida real, a lenda deste rio é um pouco diferente, mas igualmente emocionante. La Bamba está situado na floresta alta de Huánuco, habitada pelo povo Axeninca, que acredita que a água borbulhante é gerada por Yakumama, uma serpente gigante conhecida como a Mãe das Águas. Bem, deve ter sido um nascimento incrível, porque a água pode atingir 98 graus Celsius. Só para você ter uma ideia, seu chá da tarde está a cerca de 54 graus. O nome original significa fervido pelo calor do sol, mas a verdade é exatamente o oposto. Não é aquecido por algo acima, mas por algo abaixo. Acredita-se que as fontes geotérmicas se aproximem do fundo do rio, aquecendo-o intensamente. Não é incomum encontrar piscinas geotérmicas, mas geralmente são menores em comparação. Este rio tem 25 metros de largura, 6 metros de profundidade e borbulha em seus 6 quilômetros. Realmente estranho. Número 12. Árvores que caminham.
Lembra das formigas em O Senhor dos Anéis? Ah, com certeza. Se você não viu O Senhor dos Anéis ainda, o que você está fazendo com sua vida? Brincadeira, eu sei que você viu. Então, com certeza, você deve ter achado legal ter algo assim na vida real. Bem, nós temos. É que elas estão escondidas profundamente na selva amazônica. Elas não falam e andam ainda mais devagar do que aqueles caras no filme. Elas são conhecidas como palmeiras, que caminham e aparentemente se movem pelo chão da floresta com o tempo. Em um período de 10 anos, uma delas pode se mover até 4 metros. Não parece muito, mas em comparação com o resto das árvores, é como um corredor de maratona. Então, como essas plantas fazem isso? Bem, o truque está na luz solar e nas raízes. As plantas podem detectar de onde a luz solar está vindo e, portanto, inclinam-se naquela direção e começam a lançar raízes no chão para apoiar a inclinação. Com o tempo, elas realmente mudam de posição. Mas isso não é tudo. Elas também têm outra peculiaridade. Sua casca é tão áspera que as pessoas locais a usam como um ralador de queijo. Eu gosto cada vez mais dessa árvore. Quer dizer, todo mundo sabe que a comida sempre fica melhor com queijo em cima, não é mesmo? Número 11. Medicamentos valiosos. Agora que estamos falando de plantas, você sabia que a Amazônia é um tesouro de medicamentos valiosos? Muitos dos nossos medicamentos modernos começaram como remédios à base de plantas. Basta olhar para um dos medicamentos mais utilizados no mundo, a aspirina. Ela foi originalmente feita a partir da casca e das folhas das árvores de salgueiro e álamo. Portanto, é de conhecimento comum que algumas plantas podem potencialmente ter inúmeros benefícios para a saúde ou podem ser usadas como medicamentos. No entanto, mais de 130 mil espécies diferentes de plantas na Terra, apenas 5 mil foram testadas para ver se têm propriedades medicinais. Aquelas que foram analisadas acabaram nos fornecendo 95 produtos de cuidados de saúde. Portanto, existem 2.470 produtos que podem ser obtidos a partir de plantas, o que significa que as pessoas poderiam estar muito mais saudáveis se recorrêssemos à natureza em busca de respostas. Bem, algumas pessoas já fazem isso e viajam para a Amazônia para explorar o que ela pode nos oferecer. O primeiro passo para esse objetivo é conversar com os habitantes locais. Os povos indígenas têm centenas de anos de experiência, dependendo exclusivamente da Amazônia, para fornecer a eles todos os remédios de que precisam. Um dos remédios mais legais, e com um nome incrível, é o sangue de dragão, que na verdade é a seiva coletada das árvores de croton e age como um desinfetante e atua como um curativo natural em feridas cortadas. Outro remédio incrível, que parece um pouco assustador, é o dedo do velho, que é usado para tratar infecções de ouvido. Número 10. A aranha comedora de pássaros. Se você é um amante de aracnídeos, sabe do que estou falando e provavelmente vai adorar este próximo tópico em nossa lista. Mas se você não é fã de aranhas, prepare-se para ser surpreendido e assustado, porque esta é gigante. A aranha Golias pode crescer e pesar até impressionantes 170 gramas. Ela não tece uma teia para pegar sua presa, como você esperaria de uma aranha. Esta é mais uma caçadora furtiva. Ela se camufla na copa das árvores cobertas de folhas e ataca suas presas quando passam por perto. Apesar do nome, essas aranhas raramente caçam pássaros de verdade, focando mais em pequenos roedores e insetos. Além de sua habilidade de camuflagem, elas têm outra ferramenta à disposição: suas patas peludas. Enquanto os humanos geralmente consideram patas peludas algo ruim, essas aranhas dependem delas. Suas 8 pernas têm pelos finos e supersensíveis que detectam as menores vibrações no ar causadas pelo movimento ao seu redor. Quando a presa entra na distância de ataque, é hora de um ataque mortal. A Golias agarra a presa com suas patas e ao mesmo tempo enfia presas venenosas com quase 3 centímetros de comprimento, injetando-a com neurotoxina letal. O pior está por vir. Como elas não têm dentes, essas aranhas regurgitam sucos digestivos que dissolvem o tecido da presa e depois o sugam. A natureza é realmente assustadora. Número 9. O sapo venenoso mortal. Este é um animal tão pequeno quanto um sapo pode ser, mas é incrivelmente mortal. Já ouvi falar de sapos que secretam alucinógenos pela pele e até de sapos tão venenosos que matam qualquer coisa que tente comê-los. Mas este belo pequeno sapo tem um tipo completamente diferente de arma. Ele dispara dardos venenosos. Não, estou brincando, mas seria legal se fosse verdade. Na verdade, esse sapo mantém seu veneno na pele. Ele é bonito, mas mortal. E quando digo bonito, quero dizer isso mesmo. Este animal é lindo, com uma ampla gama de cores brilhantes, como amarelo, laranja e azul.
contrastadas por pigmentos vermelhos e pretos profundos. É uma verdadeira epítome de um animal tropical, mas como diz a regra, se ele tem cores brilhantes, provavelmente é venenoso. E o sapo de seta dourada tem veneno suficiente para matar 20.000 ratos. Estranhamente, alguns especialistas acreditam que ele obtém seu veneno de um tipo específico de inseto que come. Também se alimenta de grilos, moscas das frutas, formigas e cupins. Basta estender sua longa língua em uma fração de segundo e pegar sua presa desavisada. Este sapo é imune aos seus próprios venenos, mas, infelizmente, outros animais não são. Se tentarem comê-lo, o veneno impedirá que os nervos do animal transmitam impulsos, fazendo com que seus músculos fiquem inativos ou em um estado perpétuo de contração, o que pode levar à fibrilação e insuficiência cardíaca. Número 8. O lagarto Jesus Cristo. Não é um lagarto que se parece com Jesus Cristo. É algo ainda melhor. É um lagarto que anda sobre a água. Basilisco é o nome dele, e a velocidade é o seu jogo. Mas esse carinha leva isso a outro nível. Ele é tão rápido que quase desliza sobre a água, parecendo mais comédia do que ação real. Ele é realmente cômico, quase como o Papaléguas. A boa notícia é que temos câmeras em câmera lenta para podermos realmente ver o que está acontecendo. Esses caras podem correr a até 1,5 metros por segundo. Mas a velocidade sozinha não é suficiente. O basilisco também é muito leve e tem dedos alongados em suas patas traseiras. A arma secreta está entre os dedos. Lá estão pequenas abas de pele que se expandem e prendem o ar enquanto ele corre, quase como pés molhados. É uma combinação perfeita de todos esses fatores que permite ao basilisco fazer o impensável. Cientistas que ficaram hipnotizados por essa habilidade testaram os lagartos em condições controladas. Eles os fizeram correr sobre a água que tinha pequenas contas de vidro reflexivo espalhadas sobre ela. Então eles filmaram o lagarto correndo com uma câmera de alta velocidade e conseguiram entender o que estava acontecendo. Havia 3 estágios distintos no movimento: o golpe, quando o lagarto bate na água; a batida, quando ele empurra para frente; e a recuperação, quando a perna é levantada acima da água e movida para frente. Quando feito corretamente, esse pequeno cara se move como o Flash. Número 7. Tribos perdidas da Amazônia. Há muito tempo se suspeitava que ainda existissem tribos isoladas na Amazônia que escolhiam viver isoladas e não entrar em contato com o mundo exterior. Em 2010, José Carlos Morales, do Departamento de Assuntos Indígenas do Brasil, decidiu usar um pequeno avião para vasculhar a densa floresta amazônica. Ele estava procurando provas de que essas tribos existem, porque até mesmo o governo não estava convencido. Ele teve sucesso e provou que existem pessoas na floresta tropical vivendo isoladas do mundo exterior. Elas são chamadas de povos indígenas em isolamento voluntário. Recentemente, uma tribo amazônica que estava desaparecida há mais de 20 anos fez seu primeiro contato com o mundo exterior no Brasil. Essas pessoas são originalmente do Peru, mas acredita-se que tenham fugido dos traficantes de drogas e madeireiros. Agora, por razões desconhecidas, eles decidiram entrar em contato. Em 29 de junho de 2014, eles emergiram da selva perto do rio Ucayali Superior e se aproximaram de um grupo de cientistas do governo brasileiro. Essa foi uma jogada corajosa, mas pode se revelar trágica também. Esses indivíduos não são imunes a nenhuma das doenças que consideramos comuns. Até mesmo uma gripe leve pode custar-lhes a vida. Em essência, eles podem estar melhor voltando para a selva. Pelo menos lá, eles vivem uma vida pura em harmonia com a natureza, longe da corrida de ratos do consumismo e de outras coisas estranhas que escravizam o homem moderno. Número 6. O assassino elétrico. Comer um sapo venenoso pode se revelar uma forma terrível de morrer, mas ser eletrocutado não fica muito atrás. Mesmo quando vi pela primeira vez uma enguia elétrica em um desenho animado, achei que era uma exageração. Acontece que esses caras podem produzir um choque de 650 volts, o que pode causar graves queimaduras e danos aos órgãos internos, incluindo o coração. Como esse sobrevivente primitivo diz, é como enfiar o dedo em uma tomada. Mas ele nem estava tocando na enguia, estava apenas segurando a gaiola molhada que tinha uma enguia dentro. Como sabemos, a água é um excelente condutor de eletricidade, e essa enguia tinha eletricidade de sobra. Na verdade, é um ótimo mecanismo de defesa que elas também usam para caçar. Ao contrário dos peixes venenosos, elas não constroem uma teia para capturar suas presas, como você esperaria de uma enguia. Elas são mais caçadoras ativas, parecendo mais com aqueles dinossauros voadores, os pterossauros. Durante sua caça, a enguia lança uma série de pulsos elétricos para determinar a localização de suas presas.
Depois de encontrar uma, elas disparam impulsos elétricos ainda mais fortes, literalmente fritando a presa. A enguia então se move e come sua refeição. O importante é que elas são inofensivas para os seres humanos a menos que se sintam ameaçadas ou estejam com fome. As enguias elétricas tendem a ser menores do que suas primas de água doce, mas ainda podem crescer até cerca de 2,5 metros de comprimento. Número 5. Mata-mata. Existem alguns outros animais que expressam as mesmas emoções efervescentes que as tartarugas. Eles são simplesmente tão fofos, lentos e frágeis que não podemos deixar de nos encantar por eles. Bem, existem algumas exceções a essa regra, e o mata-mata é uma delas. Parece mais um dinossauro espinhoso do que uma tartaruga, não é mesmo? É uma tartaruga grande e, em sua maioria sedentária, com uma cabeça desproporcionalmente grande, com estranhas abas de pele e o que parece ser um espinho na ponta do nariz. Essa tartaruga monstruosa pode crescer até quase 1 metro de comprimento e pesar até 21 quilogramas. Esses caras vivem na Amazônia, mas, sendo lentos, escolhem águas de movimento lento ou estagnadas, como pântanos. Suas aparências peculiares e cores têm algumas vantagens, no entanto. Sua carapaça parece um pedaço de casca flutuante na água, e sua cabeça se assemelha a folhas caídas. Tudo o que ela precisa fazer é ficar imóvel na água, e um peixe desavisado chega pensando, olha só essa casca e essas folhas caídas, e então, pimba, vence o jantar, ou neste caso, o jantar de peixe. A maneira como o mata-mata captura a presa também é engenhosa. Ele lança a cabeça para a frente, e quando sua enorme boca se abre, cria um vácuo de baixa pressão que suga a presa horrorizada para dentro. O mata-mata não possui um aparelho mastigatório, então simplesmente engole sua vítima inteira. Sempre que você começa a explorar algo escondido e misterioso, está fadado a encontrar alguma controvérsia pelo caminho. Isso aconteceu com um grupo de biólogos que se aventurou profundamente na Amazônia em busca de novas formas de vida. Mas o que eles encontraram foi muito mais estranho do que esperavam. Um dia, enquanto se dirigiam cada vez mais fundo na floresta, eles chegaram a um pequeno lago. Momentaneamente, toda a equipe parou em suas trilhas. Todos ficaram em silêncio diante da visão à frente deles. Pássaros de aparência estranha, com bicos longos e olhos de vidro assustadores, estavam pousados em algumas pedras no meio do lago. Suas penas pareciam ainda mais estranhas, pareciam mais dreadlocks, e a maneira como estavam sentados lembrava mais pessoas do que pássaros. Mas no momento em que esta foto foi tirada, eles emitiram um som tão horrível que fez a equipe cair no chão e tampar os ouvidos. Quando se levantaram, as criaturas tinham desaparecido. Ninguém sabia se elas voaram para longe ou foram para debaixo d'água. Até o dia de hoje, esse mistério permanece sem solução. Número 4. A cidade perdida dos gigantes. Quando mencionei as tribos perdidas da Amazônia, mencionei suas cidades antigas? Se não mencionei, vamos falar sobre elas agora, em particular uma delas. Existem muitas cidades perdidas escondidas nas entranhas da Amazônia, apenas esperando para serem descobertas, e cada nova descoberta parece nos ensinar algo novo sobre as civilizações antigas que as criaram. Por exemplo, aparentemente havia uma enorme rede de estradas que conectava esses centros de poder há muito esquecidos, o que sugere que as pessoas que as construíram estavam em um estágio mais avançado de evolução do que pensávamos anteriormente. Mas um complexo de pedra em particular desafia qualquer tipo de explicação, porque parece ter sido construído por gigantes. Na verdade, era um complexo de estruturas piramidais que estava tão escondido pela floresta e pela lama que ninguém sequer percebeu que era uma estrutura feita pelo homem. A maior delas tinha 18 metros de altura e 18 metros de largura, e foi construída com centenas de pedras que pesavam mais de 2 toneladas cada uma. Lendas originadas com os povos indígenas equatorianos falam de uma nação de gigantes que construiu essas massas de estruturas e as abandonou há muito tempo. Mitos de gigantes existem em várias partes do mundo. Então surge a pergunta: há alguma verdade nessas histórias? É possível que nações que existiam longe umas das outras, sem possibilidade de comunicação, tenham histórias semelhantes em seu passado? Número 3. O golfinho cor-de-rosa. Agora você sabe que existem criaturas estranhas e até bizarras na Amazônia. Bem, aqui está mais uma. É chamado de golfinho cor-de-rosa. É tudo o que dizem. É cor-de-rosa, é um golfinho e vive em rios e lagos. Os locais os chamam de boto, e o que mais me surpreende é que eles realmente se parecem com golfinhos, até mesmo soam como eles. Assim como seus primos marinhos, esses caras também dependem do uso do sonar, mas eles têm uma vantagem.
Eles têm pequenos bigodes no nariz que os ajudam a localizar a presa nas águas turvas. Sua cor muda de cinza para rosa à medida que envelhecem lentamente. Alguns especialistas acreditam que isso se deve ao tecido cicatricial que eles adquirem ao longo do tempo. Se for verdade, então esses são alguns golfinhos malvados. E quando eles ficam animados, ficam ainda mais cor-de-rosa, assim como os seres humanos. Existem 5 espécies de golfinhos de água doce, mas esta é considerada a maior e a mais inteligente de todas. Eles são muito reservados por natureza, mas, por alguma razão, gostam de se aproximar dos seres humanos. Bem, isso parece muito mais interessante do que ter um encontro com um sapo venenoso ou uma tartaruga de aparência estranha, não é mesmo? Você iria em uma expedição turística em busca de golfinhos cor-de-rosa, ou você tem outro animal selvagem favorito? Número 2. O filhote de jaguarundi albino. Você provavelmente já ouviu falar de jaguares antes, mas já ouviu falar de um gato chamado jaguarundi? Além dos nomes semelhantes e ambos sendo felinos, esses caras se parecem quase nada. Na verdade, um jaguarundi é mais próximo de um puma do que de um jaguar, mas se você olhar para sua estrutura e postura, ele se parece ainda mais com uma doninha. Mesmo assim, prepare-se para derreter o coração quando vir este pequeno. Sim, este é um raríssimo jaguarundi albino. É um verdadeiro albino, o que significa que é completamente branco e tem olhos vermelhos. Os albinos verdadeiros geralmente têm a visão prejudicada, e sendo tão branco quanto esse sujeito, é difícil imaginar que ele consiga se camuflar em qualquer lugar na selva. A presa o veria de longe, ou para ser justo, a presa a veria, porque é uma fêmea. O que torna ainda mais difícil é que, ao contrário da maioria dos outros felinos grandes, os jaguarundis caçam apenas durante o dia, e não há como um gato branco se mover pela selva sem ser visto. Essa garotinha foi descoberta na Colômbia, e felizmente, porque os especialistas acreditam que ela não seria capaz de sobreviver por conta própria na selva. Ela foi transferida para um parque de conservação local para avaliação médica. Ela é o único jaguarundi albino já encontrado na Colômbia, e continuará vivendo uma vida feliz e despreocupada no centro de conservação. Número 1. Geoglifos misteriosos. Já falamos sobre as civilizações perdidas da Amazônia, mas há outra pista para sua existência além das estruturas de pedra na selva. A descoberta de geoglifos e outras obras feitas pelo homem que sugerem que algumas áreas da Amazônia eram insanamente densamente povoadas antes da chegada de Cristóvão Colombo. A antropologia do século XX acreditava que estava examinando sociedades pequenas que costumavam habitar a Amazônia, mas essas novas descobertas parecem mostrar que civilizações muito grandes e extremamente complexas estiveram aqui. E isso é corroborado pelos relatos de europeus nos séculos XVI e XVIII, que antes eram considerados exageros. Infelizmente, à medida que a floresta tropical está sendo destruída, estamos conseguindo ver o que está por baixo. Parece que há inúmeros geóglifos e obras feitas pelo homem. Embora não habitáveis, eles eram usados para algum tipo de cerimônia. Alguns teóricos, como o famoso Graham Hancock, parecem acreditar que a Amazônia nem sempre foi uma floresta, e essas obras provam que era, na verdade, uma área de agricultura que se transformou em floresta ao longo de séculos. Mesmo que não levemos isso tão longe, estudos parecem apoiar a teoria de que a área foi habitada por entre 500 mil a 1 milhão de pessoas. É incrível e também muito triste pensar que civilizações tão vastas sucumbiram e foram eventualmente destruídas por doenças trazidas pelos europeus, que eram consideradas inofensivas. A Amazônia é realmente um lugar cheio de maravilhas naturais e mistérios, e esses são apenas alguns exemplos do que essa região incrível tem a oferecer. Não deixe de conferir nossos outros vídeos e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima!